Bom, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro, subprocurador-geral da República, excelentíssimos colegas, a todos, muito boa tarde. Excelências, eu não vou mais fazer relatórios sobre esta ação penal, sobre as imputações tratadas na denúncia apresentada pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, porque isso já foi objeto do relatório lido por Sua Excelência, o ministro Alexandre, já foi objeto de sustentação oral pelo doutor PGR. Excelência, desde o início, a defesa de Alexandre Ramagem sempre se pautou por enfrentar o mérito das imputações que lhe foram dirigidas pelo Ministério Público Federal. A defesa técnica apresentou pouquíssimas questões preliminares, incidentes processuais. A defesa nunca se furtou de analisar o mérito das imputações, de examinar detidamente cada um dos elementos sobre os quais se fundam essas imputações. No entanto, eu peço vênia para abordar rapidamente duas questões que necessariamente têm que ser analisadas antes de passemos à análise do mérito das imputações em si. A primeira delas se refere à resolução número 18 de 2025, editada pela Câmara dos Deputados. Essa colhendo a primeira corte em julgamento de questão de ordem, analisando o teor da resolução, que de fato foi um tanto elástica, né? Ela abarcava todos os réus dessa ação penal, entendeu que ela, com base no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, somente seria relacionada ao réu Alexandre Ramagem e apenas poderia surtir efeitos em relação a 2 dos 5 crimes que lhe foram imputados, crimes estes que teriam sido praticados após sua diplomação como deputado federal eleito, que foi nas eleições de 2022. Esses crimes, evidentemente, são aqueles ocorridos naquele caos, naquela coisa que houve em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, e se refere basicamente a ambos os ilícitos, aos danos suportados pelas sedes dos 3 poderes da República. Corre, excelências, que a defesa apresentou embargos de declaração em face do acórdão que resolveu aquela questão de ordem, suscitando uma omissão naquele acórdão, uma omissão relacionada à natureza jurídica do crime de integrar organização criminosa. A natureza jurídica desse crime, segundo a dicção dessa Suprema Corte, segundo a orientação jurisprudencial dessa primeira turma. Nos embargos, apresentamos alguns precedentes da lavra dessa primeira turma, de relatoria do ministro Fux, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que se referem a consequências práticas, inclusive danosas aos réus, decorrentes dessa interpretação, decorrentes da natureza jurídica de crime permanente atribuído à infração penal do artigo 2º da Lei 2.850. Né? Essa natureza jurídica, ela implica na aplicação da lei penal mais gravosa, caso a legislação seja alterada no curso da existência da organização criminosa. Esse entendimento é aplicado para a decretação de prisão preventiva e, nos embargos, com todas as vênias devidas, citamos um precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, um precedente constituído num célebre julgamento no caso do deputado federal Brazão, que foi apontado como um dos mandantes daquele crime horrendo praticado contra a vereadora Marielle. Naquela ocasião, a primeira turma assentou o seguinte entendimento: essa barbárie praticada contra a vereadora, ela de fato ocorreu antes da diplomação
desse senhor como deputado federal. Mas pelo fato de ele integrar uma organização criminosa e a organização criminosa ser um crime de natureza permanente, essa situação atrairia a competência desse Supremo Tribunal Federal, porque após a diplomação, segundo elementos contidos nos autos da ação penal, a organização criminosa permanecia em funcionamento. O que a defesa de Alexandre Ramagem fez e postulou ao apresentar, além desse, outros precedentes dessa rolenda turma, foi requerer a aplicação desse entendimento ao caso concreto, porque a denúncia imputou claramente a Alexandre Ramagem o crime de integrar organização criminosa. E, segundo a denúncia, as atividades dessa organização criminosa se perpetuou até 8 de janeiro, momento no qual Alexandre Ramagem já havia sido diplomado deputado federal. Então, com todas as vênias devidas, o entendimento da defesa é de que, de fato, a Resolução 18/2025, seguindo os fundamentos apresentados no acórdão que resolveu a questão de ordem, também alcançaria o crime de organização criminosa, porque esse crime, segundo a denúncia, ainda se encontrava em vigência após a diplomação de Alexandre Ramagem como deputado federal. Segunda questão que a defesa pede vênia para trazer ao conhecimento desse plenário, antes de adentrar no mérito das imputações, se relaciona ao relatório final apresentado na PET 11.108. O relatório final da PET 11.108, o extenso relatório final da PET 11.108, constituído por 1.125 laudas, foi publicizado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em decisão, salvo engano, Vossa Excelência pode me corrigir se eu estiver errado, em 18 de junho de 2025. Por força de decisão expressa do ministro Alexandre nos autos daquela PET. Essa decisão foi proferida, essa decisão que deu publicidade ao relatório final dessa investigação foi proferida dias antes do início do prazo para a apresentação de alegações finais, prazo esse que se iniciou com a Procuradoria-Geral da República. Fatos, não elementos, não crimes em tese, fatos. Fatos foram apresentados naquele relatório que não constavam da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República nos autos da PET 12.100, cujo recebimento originou esta ação penal que estamos aqui a julgar. Fatos, eu poderia dizer que ou não guardam nenhuma relação com as imputações apresentadas pelo Ministério Público Federal na denúncia que deu origem a essa ação, ou fatos que se relacionam de uma forma muito indireta à denúncia, porque esses fatos não foram, de fato, sequer detalhados, mas o termo correto não seriam detalhados. Esses fatos eles não foram devidamente apresentados na denúncia, não foram apresentados. E quando esses fatos foram efetivamente formalizados, eles foram concatenados, coordenados naquele relatório final da PET 11.108, nós já estávamos efetivamente no fim da instrução dessa ação penal. Tanto que, salvo engano, uma semana depois, iniciou-se o prazo para o doutor Procurador-Geral da República apresentar suas alegações finais. Então, os fatos, os elementos de informação que dão suporte a esses fatos, segundo a descrição apresentada pela autoridade policial, não foram objeto de contraditório nesta ação penal, não foram. Não houve, assim, momento hábil para que a defesa produzisse contraprova em relação a esses fatos. E nós fizemos uma menção nas alegações finais de uma forma muito respeitosa, muito cuidadosa, porque o próprio Ministério Público Federal, diante desse extenso relatório, 1.125 laudas, diante do reduzido prazo para analisar esse, não só o relatório produzido na PET 11.108, mas também todo o conjunto probatório produzido nesta ação penal, as defesas apresentadas pelos réus, 8 ao todo, realmente a Procuradoria-Geral da República não teve claramente tempo hábil para se debruçar sobre essas informações, tanto que houve
nas alegações finais do Ministério Público Federal, um equívoco muito grave em relação ao Alexandre Ramagem, um equívoco baseado na análise que o tempo permitia, não vou dizer apressado, na análise que o tempo permitia sobre alguns elementos de informação trazidos naquele relatório. O exemplo que citei em alegações finais foi sobre um suposto log de acesso de Alexandre Ramagem ao sistema First Mile. O Ministério Público Federal afirmou que Alexandre Ramagem não apenas teria ciência da utilização irregular dessa ferramenta pelo Serviço de Inteligência Brasileiro, como também tinha acesso ao sistema, citando esse log e a data desse log, 15 de maio de 2019. De fato, há uma informação nesse sentido no relatório apresentado pela Polícia Federal na PET 11.108. Ocorre que a autoridade policial não fez alusão a log de acesso a sistema algum. Na verdade, esse registro de 15 de maio de 2019 era de acesso às dependências físicas da ABIN. Há uma tabela que a autoridade policial colacionou no relatório final sobre os acessos de Alexandre Ramagem no dia 15 de maio às dependências da ABIN. E ali temos, todos de 15 de maio, ali temos registro de entrada de motorista, passou por 2 cancelas, alguns registros de entradas em blocos da ABIN, bloco A, tal hora. Ou seja, esse relatório, ele, não vou fazer críticas à qualidade ou o que quer que seja do relatório, mas ele é um apanhado avassalador de informações. Ao longo dessas 1.125 laudas, foram apresentados elementos de informações que não constavam da ação penal 2668, hora em julgamento. E tamanho era o volume dessas informações, desses novos fatos, que o próprio Ministério Público Federal teve dificuldade em analisá-los. Não teve tempo hábil para analisar esse volume de informações, tanto que cometeu esse equívoco grave, mais um equívoco, nas alegações finais. E é evidente que um equívoco dessa natureza, em constante uma peça subscrita por Paulo Gustavo Goni, evidentemente decorre de falta de tempo para analisar aquele volume maciço de informações. Por essas razões, excelências, em atenção ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, a defesa pugna, porque esses elementos constantes do relatório final apresentado na PET 11.108 não sejam utilizados no julgamento deste feito. Eu devo reconhecer, eu pessoalmente, e aqui vou ser leal com o ministro Alexandre de Moraes, eu tive acesso aos autos da PET 11.108 em fevereiro de 2025. Eu tirei cópia integral dos autos. São vários volumes, vários anexos. Porém, fato é que as circunstâncias fáticas mencionadas naquele relatório não constavam da denúncia apresentada pelo douto Procurador-Geral da República. Isso é um dado objetivo. E por essa razão, principalmente pela defesa não ter realmente, sequer o Ministério Público teve tempo hábil para analisar ou para produzir contraprova em relação a fatos específicos apontados naquele relatório, a defesa pede para que esses elementos não sejam analisados neste julgamento.